Como vocês puderam ver na abertura, os números do massacre de Israel contra o povo palestino são números assim, realmente muito tristes, alarmantes, e que tem que levantar a comunidade internacional para barrar esse massacre de Netanyahu contra o povo palestino. Agora eu preciso esclarecer algumas coisas que precisam ser esclarecidas para muita gente que está apoiando o massacre de Israel contra o povo palestino, por não saber de algumas informações, por não entender a própria realidade de Israel em relação à Palestina. E o próprio povo israelense não conhecia a cultura, a história. Então eu quero trazer aqui a diferenciação entre judaísmo, sionismo, judaístas e sionistas. Será que todos pensam igual em relação a esse massacre? Vou trazer aqui numa versão de informação, de estudo, para a gente entender melhor essa questão e você saber de que lado você vai ficar. Vamos iniciar. O judaísmo é uma religião que se baseia na crença em um único Deus e na observância dos mandamentos da Torá, que é o livro sagrado dos judeus. O sionismo é um movimento político que surgiu no final do século XIX e que defende o direito dos judeus de terem um Estado próprio na terra de Israel, considerada por eles como sua pátria histórica. Só que, claro, isso acabou resvalando por outros caminhos, como a gente vê agora esse massacre, apartheid do povo palestino. O judaísmo é uma identidade étnica e cultural, que abrange diversas tradições, costumes, rituais e formas de expressão dos judeus ao longo da história. Já o sionismo é uma ideologia nacionalista que busca a união dos judeus em torno de um projeto comum de construção e defesa do Estado de Israel. O judaísmo é uma realidade milenar que existe desde os tempos bíblicos, muito antigamente. Quando os antigos hebreus se estabeleceram na região da Palestina, formaram os reinos de Israel e Judá. Já o sionismo é uma realidade moderna, é coisa nova. Não vem acompanhando os judeus desde sempre, que se consolidou após a criação do Estado de Israel em 1948, após a aprovação do plano de partilha da Palestina pela ONU. O judaísmo é uma diversidade de opiniões e correntes que abrange desde judeus ortodoxos, que seguem rigorosamente as leis religiosas, até os judeus seculares, que não praticam a religião, mas mantêm sua identidade judaica. O sionismo é uma posição política e ideológica que pode ser adotada ou rejeitada por diferentes grupos e indivíduos. Então já dá para a gente entender exatamente isso, que há uma diferença entre judaísmo, sionismo, judeus e sionistas. Os judeus de fato não concordam com o massacre de Israel ao povo palestino. Não concordam com essa guerra, com esse conflito. Mais informações aqui sobre essa questão. Os bombardeios de Israel sobre a Gaza e outras regiões da Palestina são apoiados pelo grupo sionista, que defende a existência e a expansão do Estado de Israel como a pátria do povo judeu. O grupo sionista é formado por alguns judeus, mas também por não-judeus, que compartilham da mesma ideologia nacionalista. Os bombardeios são rejeitados pelo grupo palestino, que luta pela libertação dos territórios ocupados por Israel e pelo reconhecimento dos direitos do povo palestino. Vejam só, já existia um Estado estabelecido, organizado, a Palestina, e implantaram um Estado dentro de outro Estado, Israel, em 1948. E a partir disso, Israel passou a tomar, a ocupar as terras, o espaço palestino, do Estado que estava organizado, os povos árabes na Palestina. O grupo palestino é formado por muçulmanos, cristãos e outros que vivem na região. Os bombardeios também são condenados por muitos países e organizações internacionais que consideram as ações de Israel desproporcionais e violadoras do direito internacional humanitário. Claro, deixar sem água, luz, internet, sem atendimento em hospital, bombardeando hospital, bombardeando até comboio de ambulâncias. Isso é absurdo. Agora deixa eu trazer informação diretamente para quem se diz evangélico ou cristão aqui no Brasil, né? Igual os deputados bolsonaristas, e quem se diz bolsonarista, que está apoiando a matança, o genocídio de Israel contra o povo palestino. Eles sempre não sabem de nada, não entendem de nada, não conhecem de nada, não leem sobre nada, não estudam nada. Sempre é assim. Então, deixa eu trazer informação aqui. Por exemplo, os que se dizem cristãos moralistas, né?
Os bolsonaristas, pela pátria, Deus, pátria e família, são contra aborto, são contra o uso medicinal da maconha e por aí vai. Em Israel tudo isso é liberado, é regulamentado. Em Israel o aborto é legal e é oferecido pelo Sistema Público de Saúde, desde que é aprovado por um comitê especial, composto por 2 médicos e um assistente social. As mulheres que desejam abortar devem se enquadrar em uma das seguintes categorias, lá em Israel, viu, bolsonarista tapado. Ter menos de 18 anos ou mais de 40 anos, estar grávida devido a um relacionamento ilegal, no caso lá, incesto ou adultério, incesto, o pai engravida a filha, né? Ter um feto com anomalias físicas ou mentais, ter risco de saúde física ou mental, ou já ter 4 ou mais filhos. Então, é mais abrangente a permissão em Israel do que aqui no Brasil, inclusive, para o aborto. Se a mulher tem 4 filhos, mesmo a criança sendo saudável ou não interessa, mas tem 4 filhos, é uma das condições para o aborto ser realizado. Em 2022, Israel facilitou o acesso ao aborto no país, permitindo que o processo fosse feito online, com a opção de um encontro com um assistente social. E no caso da maconha, como é que funciona? Em Israel, atenção, viu, irmãozinhos evangélicos bolsonaristas? Em Israel, o uso da maconha foi descriminalizado em 2019, o que significa que a posse em pequenas quantidades da planta em público, sem autorização médica, será punida com multas em vez de processos criminais. Além disso, o cultivo caseiro de maconha não é mais punível por lei em Israel. Vamos dizer agora que o povo israelense é maconheiro? Em seus bolsonaristas. Israel também é um dos países líderes mundiais em pesquisa e desenvolvimento de cannabis medicinal, tendo legalizado o uso terapêutico da planta em 1992. Então, ó, faz tempo, pai. Por exemplo, outras proibições cristãs que têm regulamentação ou legalização em Israel são o divórcio, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a eutanásia. É permitido, é regulamentado, tem lei que diz como é permitido. E você aí se diz crente, evangélico, bolsonarista, defendendo, né, Israel nesse massacre. E aí, agora? Vai defender? Defende um país que tem regulamentações que vão contra os seus ditos credos moralistas. O divórcio é o rompimento legal de um casamento que pode ocorrer por muito consentimento ou por motivos como infidelidade, violência, abandono ou incompatibilidade. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é a união civil ou religiosa de 2 pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, quer dizer, que pode envolver direitos como herança, pensão, adoção e filiação. Já a eutanásia é a prática de provocar a morte de uma pessoa que sofre de uma doença incurável ou terminal com o objetivo de aliviar seu sofrimento, mediante seu consentimento ou de seus familiares. A Igreja Católica e outras denominações cristãs se opõem ao divórcio, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e à eutanásia. Em Israel, o divórcio é legal, mas depende da aprovação dos tribunais religiosos que seguem as leis do judaísmo, do islamismo ou do cristianismo, de acordo com a religião dos cônjuges, né? Depende de se ele é cristão, judeu ou islâmico. O casamento entre pessoas do mesmo sexo não é reconhecido legalmente em Israel, mas os casais que se casam no exterior podem registrar sua união no país e ter alguns direitos civis. A eutanásia é ilegal em Israel, mas existe uma lei que permite a suspensão de tratamentos médicos que prolongam a vida de pacientes terminais, respeitando sua vontade e sua qualidade de vida. Então, tá aqui informações para esclarecer e você saber de que lado você vai ficar nesse massacre de Israel contra a Palestina. Até o próximo vídeo para mais conteúdo. Fui!